A Bíblia responde. Se você tem sido edificado com os vídeos do canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe os seus comentários. Quem foram os Nefilins? No texto de Gênesis 6, nos versículos 1, 2 e 4, são apresentadas figuras misteriosas da antiguidade, chamadas Nefilins. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, mais lhes agradaram. Ora, naquele tempo havia Nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O trecho, naquele tempo havia Nefilins na terra, em outras versões é traduzido como, naquele tempo havia gigantes na terra. E isto já nos mostra uma das características destes tais Nefilins. Eles eram gigantes. Mas afinal, quem realmente foram os Nefilins? A palavra Nefilim vem da palavra hebraica nafal, caído, mais o sufixo in que designa o plural, ou seja, Nefilim significa caídos. O texto diz que os Nefilins surgiram quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e os filhos de Deus escolheram para si as filhas dos homens que mais apreciavam. O texto mostra que anjos caídos, Nefilim significa caídos, tiveram relações com mulheres humanas, e o resultado foram homens gigantes, também chamados de Nefilins, pois provinham dos anjos caídos. Perceba que, na Bíblia, os gigantes não são de bom coração, mas sempre têm a natureza de rebeldia e oposição a Deus ou ao seu povo, exatamente como a natureza dos anjos caídos. Como exemplos podemos citar Golias, 1 de Samuel, 17:4. Og, Deuteronômio 3:11. Os Anaquins e os Refaíns, Deuteronômio 2, 20 e 21. E, quem sabe, até o rei Saul, que talvez possa ser descendente deles, pois era mais alto do que todos os de sua época. 1 de Samuel 9:2. Todos estes foram homens gigantes e maus, que entraram em rebelião contra Deus ou contra o povo de Deus, e sua estatura acabava simbolizando sua altivez e presunção. Mas há quem diga que a expressão, os filhos de Deus, no texto, se refira a homens, e não a anjos. Eles afirmam que a distinção entre filhos de Deus e filhas dos homens é porque os filhos de Deus seriam homens descendentes da linhagem de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva, após Caim ter matado Abel, afirmando que os descendentes de Sete seriam a linhagem santa e, por isso, filhos de Deus. E as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim, portanto, más de coração, e por isso, chamadas de filhas dos homens. A primeira coisa que devemos observar a esse respeito é que o próprio texto chama a atenção para o fato de que os filhos nascidos dessa relação eram gigantes, enfatizando, portanto, que houve modificação genética provocada por estas relações não naturais, como também mostra 2 de Samuel 21:20, que diz: E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Fica óbvio então que houve interação de genes diferentes. Neste caso,
de anjos e de humanos, pois Sete e Caim eram irmãos, e portanto, os genes de seus descendentes combinados não seriam causa de nenhuma grande modificação genética como estas. Os anjos, por sua vez, sempre são relatados como tendo enorme força ou estatura, o que seria muito mais condizente com a modificação genética informada no texto de Gênesis 6 sobre os Nefilins, desfazendo esta teoria dos que dizem tratar-se de relação só entre humanos, e não de anjos com humanos. Além disso, imagine quantos outros casamentos já haviam acontecido entre descendentes de Sete e de Caim, antes deste episódio, não é mesmo? Se fosse assim, os gigantes teriam aparecido muito antes. Mesmo que se admitisse a teoria de serem descendentes de Sete como bons e descendentes de Caim como maus, esta teoria também não seria verdadeira, pois o texto do capítulo 5 de Gênesis, onde conta a genealogia dos patriarcas iniciando em Sete, mostra também que, só a partir de Enoque a Bíblia diz que o homem passa a andar com Deus, ou seja, os descendentes de Sete anteriores a Enoque não são citados como homens que andavam com Deus, desfazendo esta ideia de que a linhagem de Sete era santa. O próprio versículo 3 de Gênesis 6, que é o versículo seguinte ao nosso texto base sobre os Nefilins, mostra que os homens da época eram todos maus. Ele diz: "Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Gênesis 6:3. E tanto é verdade que nenhum homem mais era puro ou bom de coração nesta época, que nos próximos versículos Deus já vai tratar com Noé para que construa a arca, pois toda a humanidade havia se corrompido. Para conferir, leia o restante de Gênesis 6. Algumas pessoas ainda argumentam que a expressão filhos de Deus é usada na Bíblia apenas para designar homens e não para designar anjos. Na verdade, é justo o contrário. A expressão filhos de Deus é praticamente só usada para designar os anjos, e nunca ou quase nunca, dependendo da interpretação feita, designam homens, mas sim anjos, como Jó 1:6, Jó 2:1 e Jó 38:7. Entre outros, em que os anjos são chamados exatamente de filhos de Deus. Existem também aqueles que dizem que a Bíblia afirma que os anjos não podem ter relações sexuais, pois em Marcos 22:30 Jesus diz: "Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu." Há dois problemas com esta mistura de textos que falam de coisas diferentes. O versículo não diz, e em nenhum lugar da Bíblia diz, que os anjos não têm capacidade sexual, mas apenas que não se casam, como os humanos. Além disto, os anjos do céu não são os anjos tratados no texto dos Nefili, que são anjos já caídos e materializados em forma humana, gigante, e não anjos em forma espiritual e obedientes a Deus. Finalmente, o texto de Judas 6:7 é cabalmente esclarecedor, mostrando a realidade da escolha destes anjos, deixando o céu e vindo atrás de outra carne, e se entregando à fornicação. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas,
que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Lembre-se que o estopim da condenação e destruição de Sodoma e Gomorra foi justamente o fato de os homens daquela região quererem ter relações sexuais com dois anjos que estavam na casa de Ló, sobrinho de Abraão. Gênesis 19, do 1 ao 5. Resumindo, anjos deixaram sua própria habitação, o céu, e escolheram se materializarem para poder ter relações sexuais com mulheres humanas. Os filhos nascidos destas relações foram os gigantes chamados de Nefilins, que quer dizer caídos, já que seus pais foram anjos que decidiram cair do céu para satisfazerem desejos puramente carnais e animais, recebendo como punição cadeias eternas, nas quais permanecem, aguardando o juízo final para terem sua sentença de condenação. Eis a história dos famosos Nefilins. Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 33. Compartilhe. Já deixou seu like? Quer saber de algum assunto? Deixe nos comentários. A Bíblia responde.